duas perguntas. Primeiro, tem chance do presidente dar algum pronunciamento essa semana? Não sei se já soube de alguma coisa, acha que ele vai fazer. E a outra é se o choro de Vina comoveu o torcedor, mas como você falou, às vezes comove mais o do jogador da base, né? Mas o de Vina, por exemplo, é um jogador muito elogiado, depois questionado, enfim, viveu altos e baixos no Ceará, né? Assim, já se falava internamente dentro do Ceará assim, que ele vai entregar o cargo, porque é uma condição pessoal dele não suportar mais a pressão. E o que eu acho é que existe a possibilidade, pela característica pessoal dele, de dizer assim: agora o Ceará precisa de mim e eu vou deixar onde eu tirei. Assim, é muito dele. É sobre ele, não é sobre o Ceará, é sobre ele. Esse é o único risco que eu acho que existe na permanência dele. Mas eu acho que nesse momento a tensão é tão grande que eu acho que ele teme pelo pessoal dele, caso ele insista em ficar. Assim, eu acho que vai ser inviável em todos os aspectos, assim, que ele permaneça. Sobre o choro do Vina, assim, não vi uma comoção na torcida, até porque quando termina o jogo ele fica vários minutos até começar a chorar. Assim, diferente do Marcos Vitor, que o jogo estava acabando, ele já estava chorando. O Vina parece que quando foi sair, a câmera estava ali atrás e ele resolveu dar uma chorada. E assim, não é questão salarial, assim, não tem clima para o Vina, porque ele não se demonstrou capaz de lidar com a pressão mental. E eu acho que ele foi muito reflexo dentro desse elenco, assim, porque é um líder técnico, era um cara que tinha uma projeção muito grande dentro da torcida. E quando esse cara sucumbe mentalmente, todo o elenco vai junto, né? Assim, e é o nível de mentalidade que beira a infantilidade para um cara de 30 anos. A gente começou, eu não sabia essa informação. A gente estava na live do Bora pro Racha, que hoje é o maior canal em alcance da mídia independente. Estava numa live de mais de 3 mil pessoas agora ao vivo, simultaneamente. E eles, o Vina, ou quem administra o Instagram dele, saiu procurando os Instagrams pessoais das moderadoras do canal Bora pro Racha, das meninas que são voluntárias moderando o chat, e saiu bloqueando uma a uma. É um nível de maturidade que, cara, eu nem sabia quem eram todas as meninas, que muitas são minhas amigas, mas ele saiu bloqueando uma a uma. Eu sou bloqueado por uma esposa de um jogador que eu nunca falei nele, de tão irrelevante que ele é. Então, assim, é o sinal que você imagina que existe uma lista que seja assunto entre eles. Esse canal aí falou mal da gente, bloqueia ele. E uma lista que deve transitar entre esposa de atleta. Eu não sei que sentido existe nisso. Então, assim, o Vina cuidou de acabar a única chance que ele tinha na carreira dele de ficar marcado como ídolo em algum canto. E existe uma construção muito grande sobre isso. Eu falava muito assim que o Vina estava muito perto de se tornar ídolo e dependeria da forma como ele sairia. E ele saiu como Vinícius. O Vinícius que foi durante a carreira dele toda. Assim. Ele foi o Vina no Ceará, mas ele vai sair como Vinícius. Foi como ele saiu do Bahia, foi como ele saiu do Atlético Mineiro. Vai ser mais um jogador, um bom jogador, mais um, mas que vai passar pela carreira rico, mas que sem deixar legado, assim, em canto nenhum. Eu acho que aquele choro comoveu zero e ele sairia de todo jeito. Por mais que o Ceará tivesse um empresário bancando, ele não ficaria, porque não tem clima, não tem nem desejo a torcida que ele permaneça. Fechou esse ciclo, né? Agora, impressionante, assim, eu acompanhei Vina aqui em 2014, quando ele veio para o Náutico, ele já veio como a última oportunidade da carreira, assim, ele veio praticamente de graça. O empresário, eu lembro que eu conversei, não sei se foi com o empresário, com o diretor, e falando, esse cara aqui veio de graça, o empresário pediu para colocar ele aqui para a última chance. Foi muito bem em 2014, ele sai em 2014 do Náutico, vai para o Fluminense, mas vai naquela, né? Vai para o Fluminense, depois Atlético Paranaense, depois volta para o Náutico 2016 emprestado, começa bem, fazendo gol, o Náutico brigando pelo acesso, na penúltima rodada, ele é substituído, briga com o treinador, volta no avião, sem ser com a delegação, enfim, já perde o clima, o Náutico perde o acesso em 2016, aí ele já volta, perde valor de mercado, né? Aí o Atlético empresta para o Bahia, ele vai bem, depois oscila, enfim, a carreira dele, é o resumo da carreira dele, é um negócio que parece que a cabeça dele não tem, né?
E ele teve, né, uma oportunidade grande assim no Ceará de sair como o maior clube a qual ele jogou assim. Talvez até tenha sido o clube a qual ele mais jogou. Mas da maneira como termina isso, né, é muito melancólico assim, por tudo que ele poderia ter sido. Então, olha que coisa. Depois que o Ceará já entrou nessa situação já de virtual rebaixado, né? As últimas partidas eu até achei que ele jogou melhor. Talvez por conta disso, porque não tinha tanta pressão mais, entendeu? Da maneira como ele até se comportou, por exemplo, começou a chamar, querer bater falta, bater escanteio e tal. E o Vina, às vezes, quando a situação estava delicada, ele fugia de bater falta, sabe, para essa situação. Então, assim, tem uma questão dele emocional que ele não sabe lidar com isso, com a crítica e tal, né? Assim, muita pressão que acaba acontecendo, que é natural, que é um clube do tamanho, né? Com a quantidade de torcedores que tem no Ceará, é natural que vai haver cobrança, mas, assim, já é complicado, cara. Já é complicado. Por exemplo, e aí estou falando aqui quanto a comportamento, obviamente não é pela qualidade de futebol. É difícil o Neymar em campo perder a cabeça, é difícil parar o homem, entendeu? Chega Thiago Silva ali, chega Tite falando, teimoso, o cara é teimoso. Assim como era o Leandro Carvalho, assim como o Felipe do Fortaleza, enfim, tanto jogador, Romário e tal, enfim. Jogador que tem temperamento, assim, que não consegue se controlar, ele simplesmente, por mais que você fale, aconselhe e tudo mais, é um cara que é estourado, né? O estopim. E o Vina, ele tem isso, né? Em momentos-chave, e aí, por mais, eu acho até que se o Ceará tivesse conversado com ele depois daquela situação do América Mineiro, quando ele faz o gol, não teria possivelmente acontecido o que aconteceu com o Goiás. Ou talvez não, porque ele é um cara totalmente destemperado, entendeu? Da maneira como ele foi expulso contra o Goiás, deu para ver isso claramente. Então, assim, é um jogador que vai acabar ficando marcado na carreira por isso, né? Por todos os clubes onde ele passou, ele não soube lidar com nenhum tipo de pressão, mesmo sendo um jogador da qualidade, né? Estou falando como jogador de futebol, da qualidade dele, assim, porque sem sombra de dúvida é um jogador de muita qualidade, já mostrou isso em muitos clubes. E é um cara de 31 anos, né? Já não é mais nenhum menino, já podia chamar essa responsabilidade aí, mas sente, como eu disse antes, a carreira toda, né? Principalmente quando ele dá a guinada aí, surgindo para o mercado de Série B e Série A, mas nunca conseguiu. Não, e aí entra uma outro detalhe sequência. também, que eu lembrei agora um outro detalhe, né? Porque assim, quando você tem um principal jogador e quando ele não entende o papel dele, né? Como aconteceu, né? Tipo, o jogo do Bragantino, o time foi lá, não venceu, e aí ele foi no mesmo dia para uma festa na própria Arena Castelão, entendeu? Onde tinha acabado de terminar o jogo horas antes. Então, assim, esse tipo de comportamento, né? Que se tivesse um tipo de liderança, uma postura em que o clube entende, olha, você tem toda a condição de fazer o seu lazer, mas entenda o contexto, né? Aconteceu até recentemente com o próprio Crispim no Fortaleza e tal. E aí teve ali uma conversa até com os pais do Crispim. E o Ceará, às vezes, permite coisas como essa, como a gente viu também durante esse ano. Jael discutir com o torcedor, o Richard discutir com o torcedor, o próprio Vina apagar as redes sociais e tal. Então, assim, é um clube que tu vai permitindo um cara que já é difícil de controlar e você ainda permite um clube que é totalmente alheio a isso, é um clube que não blinda o elenco, que não blinda o treinador, que quando vai fazer o anúncio do novo treinador, ninguém está ali do lado, entendeu? Vai ter o novo coordenador técnico, também não tem ninguém do lado. Tinha ninguém. É um vazio, então, assim, é um vazio. Quando a gente vai... Cara, quando você pega toda a história de 2022 do Ceará, é uma tragédia do começo ao fim, cara. É do começo ao fim. Tem muita coisa errada, assim, de contratação, treinador, cara, é muita coisa errada, muita coisa errada. Acho que para não comparar com o Náutico, só faltou realmente a galera ter esquecido as camisas, entendeu? Mas tem um jogo aí, né, contra o Juventude aí. Talvez o Ceará não leve as camisas e aí chega um cara de moto Uber lá. Jogo? Vai ter telecast desse jogo? Não, acho que não vai ter, não. Pelo já é amor regra. De Deus, não, mas é porque já é regra, só para explicar, né? Quando já define o rebaixamento, já não tem. O pessoal lá do Tibucast ainda faz, né, Calvo? Ainda tá fazendo um joguinho lá. Faz de teimoso, né? Mas. já abraçaram a Copa, né? Não, graças a Deus, pelo amor de Deus, não aguentava mais falar de Náutico.